Hoje você vai conhecer a história de Caim e Abel, o primeiro crime registrado na Bíblia, contado de uma forma que talvez você nunca tenha ouvido, sem filtros e sem enrolação. Fique até o final, porque essa história não é apenas sobre dois irmãos do passado, mas sobre cada um de nós. E eu tenho certeza de que, ao terminar este vídeo, algo dentro de você nunca mais será o mesmo. Imagine por um instante o coração de Adão e Eva. Eles haviam experimentado o Éden, o paraíso perfeito, e perderam tudo por causa de uma escolha. Foram expulsos, obrigados a viver em um mundo hostil, com suor, dor e lágrimas. Mas em meio ao peso da queda, Deus lhes dá um presente, a possibilidade de gerar vida. Nasce Caim, o primogênito, e com ele a esperança de que talvez fosse o cumprimento da promessa divina de um descendente que esmagaria a serpente. Depois vem Abel, o segundo filho, trazendo ainda mais alegria e a sensação de que um recomeço era possível. Dois irmãos, dois caminhos. Um agricultor, o outro pastor. Caim cuidava da terra, trabalhando com esforço e colhendo o fruto do chão que havia sido amaldiçoado após o pecado. Abel cuidava das ovelhas, conduzindo-as com ternura pelos campos, vivendo um tipo de vida mais simples, mas profundamente simbólica. Desde o início, a Bíblia mostra que os dois representavam mais do que simples profissões. Eles eram símbolos de dois corações, de duas formas de se relacionar com Deus. E então, chega o momento das ofertas. O primeiro registro de adoração, o primeiro ato de culto depois da queda. Abel, com um coração cheio de fé, oferece ao Senhor as primícias do seu rebanho, o melhor que tinha, o sacrifício de sangue que apontava para a redenção futura. Caim, por sua vez, oferece algo da terra, mas sem entrega genuína, sem devoção sincera. E aqui acontece o ponto que mudaria tudo. Deus olha para Abel e sua oferta com favor, mas rejeita a oferta de Caim. Você consegue imaginar a cena? O coração de Caim começa a queimar de inveja. O ressentimento cresce, a ira toma conta. Ele não consegue lidar com o fato de que seu irmão foi aceito e ele não. É nesse momento que Deus fala com ele. E as palavras de Deus são de uma profundidade impressionante. Por que você está irado? Por que caiu o seu semblante? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, o pecado está à porta, desejando conquistá-lo. Cabe a você dominá-lo. Aqui temos uma das primeiras grandes lições ocultas da Bíblia. O pecado não chega de repente, ele se aproxima devagar, bate a porta, tenta entrar, mas nós sempre temos a escolha de resistir. Deus mostra a Caim que ele estava diante de um caminho duplo, a oportunidade de corrigir sua atitude ou o risco de ser dominado pela inveja. Mas Caim não quis ouvir. A narrativa segue para um dos momentos mais sombrios da história humana. Caim chama Abel para o campo em uma cena silenciosa, sem testemunhas, apenas os dois. E ali, longe dos olhos dos pais, longe de qualquer voz humana, acontece o primeiro assassinato da história. O sangue inocente de Abel cai na terra, e o clamor desse sangue sobe até Deus. Agora pense comigo. Por que a Bíblia nos mostra essa história com tantos detalhes? Porque justamente o primeiro relato de dois irmãos termina em tragédia? Porque ela é um espelho daquilo que continua acontecendo até hoje. A inveja que separa famílias, a ira que destrói relacionamentos, o coração endurecido que se recusa a ouvir a voz de Deus. O que começou no Éden com desobediência, agora se manifesta em forma de violência. É o pecado crescendo, se espalhando, se enraizando no coração humano. E então vem a pergunta divina, talvez uma das mais fortes de toda a Escritura. Caim, onde está Abel, teu irmão? Não porque Deus não soubesse, mas porque ele queria que Caim olhasse para si mesmo. E a resposta de Caim atravessa os séculos, ecoando até hoje. Sou eu guardador do meu irmão?
Essa frase não é apenas uma desculpa, é o retrato da indiferença, do egoísmo, da recusa em assumir responsabilidade pelo outro. É aqui que a história nos toca de forma mais profunda. Porque, no fundo, cada um de nós já se fez essa mesma pergunta: até que ponto eu sou responsável pelo meu irmão, pela minha família, pelo meu próximo? Mas a voz de Deus não se cala. Ele revela que o sangue de Abel clama da terra por justiça. Nada fica escondido diante do Criador. Cada escolha tem consequências, cada ato deixa marcas, cada vida importa. E a história de Caim e Abel nos mostra, de forma dura, que o pecado não apenas fere a nós mesmos, mas também destrói os que estão ao nosso redor. E talvez você já tenha experimentado algo parecido. Talvez já tenha sentido a dor de ser rejeitado, ou a inveja corroendo o coração, ou até mesmo a raiva que parece impossível de controlar. Essa história não é sobre dois personagens distantes, é sobre mim e sobre você. Ela revela a luta diária entre fé e incredulidade, entre amor e ódio, entre obedecer a Deus ou se deixar levar pelas próprias emoções. E é exatamente nesse ponto que eu quero que você continue comigo, porque ainda há muito mais a ser revelado. As lições ocultas dessa história são tão atuais que parecem ter sido escritas para nós hoje. E quando você entender o que realmente está escondido nesse relato, vai perceber que Caim e Abel ainda falam conosco, mesmo depois de milhares de anos. Imagine o silêncio que tomou conta da vida de Adão e Eva depois de deixarem o Éden. O jardim, antes cheio da voz de Deus ao entardecer, havia ficado para trás. As árvores que exalavam vida, os rios cristalinos, a paz perfeita, tudo agora se tornara apenas memória. A realidade diante deles era outra. Um mundo marcado por espinhos, suor e lágrimas. O que antes era abundância se transformou em sobrevivência. Cada pedaço de pão exigia esforço, cada dia de trabalho trazia cansaço, e cada dor lembrava que a queda havia mudado tudo. Foi nesse novo cenário que Caim e Abel nasceram. O primeiro casal da história, mesmo carregando o peso da expulsão, recebeu o dom de gerar filhos. E esse detalhe é poderoso. Mesmo após a desobediência, Deus não anulou sua promessa de multiplicar a vida. Pelo contrário, a vida floresce justamente no meio da dor, como um sinal de que a esperança ainda não havia desaparecido. Quando Eva dá à luz Caim, ela pronuncia palavras que revelam sua expectativa. Alcancei do Senhor um varão. Havia a esperança de que aquele menino fosse o cumprimento da promessa de Gênesis 3:15, o descendente que pisaria a cabeça da serpente. Imagine o peso dessa expectativa sobre Caim. Ele não era apenas um filho, era a esperança viva de seus pais. Depois vem Abel, o segundo filho. E com ele, a vida começa a se mostrar em contraste. Caim, agricultor, herda a luta diária com a terra amaldiçoada, vivendo do suor e da dificuldade do solo que produz espinhos. E Abel, pastor de ovelhas, cuida do rebanho em campos abertos, observando os animais, guiando-os com paciência. Desde o início, dois caminhos se formam: o esforço humano que luta contra a terra e a simplicidade do cuidado com a vida. Dois irmãos, duas vocações, dois destinos que apontam para algo muito maior do que suas profissões. O cenário pós-Éden não era apenas físico, era espiritual. A queda havia aberto uma ferida na relação do homem com Deus. Adão e Eva, que antes falavam com o Criador face a face, agora viviam em distância. Mas a necessidade de adoração continuava presente. O coração humano ainda ansiava por se conectar com o Eterno, mesmo em meio à dor da separação. É nesse contexto que surge o episódio das ofertas de Caim e Abel. Pela primeira vez, vemos o homem oferecendo algo ao Senhor, tentando se aproximar,
tentando restabelecer a comunhão perdida. E aqui acontece um detalhe que não podemos ignorar. A oferta não era apenas sobre objetos, mas sobre o coração. Abel oferece as primícias do seu rebanho, o melhor que tinha, e com isso manifesta fé. Sua oferta aponta profeticamente para o sacrifício de sangue, a necessidade de redenção que já se fazia presente desde a queda. Já Caim traz do fruto da terra, mas sem entrega verdadeira, sem fé. Sua oferta não é rejeitada pelo que ele oferece em si, mas pela motivação com que o faz. Deus olha não apenas para o presente, mas para a intenção. Essa diferença marca o início do conflito. Porque quando Deus aceita Abel e rejeita Caim, algo se acende no coração do primogênito, a inveja. Pense comigo, como deve ter sido para Caim, o filho esperado, o primogênito que carregava sobre si a esperança da promessa, ver o seu irmão mais novo receber o favor de Deus. O ressentimento começa a corroer por dentro e o semblante de Caim muda. A Bíblia diz que ele ficou irado e seu rosto decaiu. Essa mudança externa refletia o que já estava acontecendo dentro. Um coração tomado pela comparação, pela frustração, pelo orgulho ferido. É nesse momento que Deus fala com ele. E que palavras extraordinárias são essas? O Criador, em sua misericórdia, dá a Caim uma chance de mudar sua trajetória. Ele pergunta: por que você está irado? E por que decaiu o seu semblante? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Perceba a cena. Deus não o abandona, não o acusa imediatamente, mas o aconselha. O Senhor revela que o pecado estava como um animal agachado, diante da porta de sua vida, esperando apenas uma brecha para entrar. Mas também afirma que ele tinha a escolha, ele poderia dominá-lo. Essa é uma das lições ocultas mais impactantes dessa história. O pecado não é algo que chega sem aviso. Ele sempre dá sinais, sempre se aproxima devagar, sempre pede espaço para entrar. E Deus, já no início da história da humanidade, mostra que não somos marionetes do erro. Sempre existe um caminho de decisão, sempre existe uma escolha. Mas Caim não quis ouvir. O silêncio dessa cena é perturbador. Imagine Caim ouvindo a voz de Deus, recebendo a oportunidade de mudar, mas virando as costas. Ele carrega consigo a ira, alimenta o ressentimento, deixa o veneno da inveja crescer até que se transforma em ódio. E o próximo passo da narrativa nos mostra o quanto um coração não tratado pode se tornar campo fértil para a tragédia. O cenário pós-Éden, portanto, não é apenas o pano de fundo geográfico da história. É o retrato do coração humano após a queda. Um coração que ainda busca a Deus, mas que também carrega a tendência ao pecado. Um coração que pode escolher a fé de Abel ou a ira de Caim. Um coração que está diante de uma luta constante. Confiar no Senhor ou se entregar às próprias emoções. E talvez essa seja exatamente a realidade de muitos que estão ouvindo essa história agora. Quantas vezes já nos sentimos rejeitados? Quantas vezes já olhamos para o outro e pensamos: por que ele foi aceito e eu não? Porque a vida dele floresce enquanto a minha é só luta. Esse é o cenário pós-Éden que continua vivo até hoje. O conflito interno, a comparação, a luta entre fé e incredulidade. E é justamente nesse ponto que precisamos permanecer atentos, porque a história não para aqui. O que Caim faz em seguida vai se tornar um marco para toda a humanidade. O primeiro crime da história, o primeiro sangue inocente derramado. Mas antes disso, existe algo profundo a ser revelado sobre a escolha que ele fez e sobre as consequências dessa escolha. Quando lemos que Deus rejeitou a oferta de Caim, é fácil imaginar que ele simplesmente virou as costas. Mas não foi assim.
O coração do Criador não é de abandono, e sim de advertência, de misericórdia. A cena é intensa. Caim, tomado de ira, com o semblante pesado, os olhos ardendo de inveja, o coração em turbulência. O primeiro ser humano a nascer já experimentava em si a luta mais antiga da humanidade, a batalha contra o pecado que se agacha à porta, esperando para entrar. É nesse momento que a voz de Deus se aproxima, não em tom de condenação, mas de oportunidade. Por que você está irado? E por que decaiu o seu semblante? Você percebe como Deus não pergunta para obter informação, mas para provocar reflexão? Ele sabia exatamente o que estava acontecendo dentro de Caim, mas queria levá-lo a enxergar a si mesmo. É como se o Senhor dissesse: olhe para dentro, reconheça o que está nascendo aí, porque ainda dá tempo de mudar o rumo da sua história. E então vem a frase que ecoa, como uma advertência para todos os séculos. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Que revelação profunda! Deus mostra que Caim não estava condenado a repetir a queda de seus pais. Ele tinha a chance de fazer o que era certo, de dominar sua própria natureza, de vencer o pecado que rondava sua vida. O Criador o tratou não como um boneco manipulado por forças maiores, mas como um homem com poder de escolha. Essa é uma das lições mais fortes dessa história. O pecado nunca entra sem convite. Ele não derruba portas, ele espera. Está à espreita, agachado, como uma fera selvagem pronta para saltar, mas que só encontra espaço quando abrimos a porta. O olhar de Caim, cheio de ira, era o reflexo de um coração que começava a ceder. A inveja, que antes era apenas um sentimento, se transformava em uma voz, uma pressão, uma presença. E diante disso, Deus lhe ofereceu a chave: dominar, resistir, escolher o bem. Agora, pense comigo, quantas vezes você já sentiu exatamente isso? Uma luta interna, um desejo de fazer o bem, mas ao mesmo tempo um impulso quase irresistível para fazer o que é errado. O apóstolo Paulo, séculos depois, escreveria sobre essa mesma tensão. O bem que quero, não faço, mas o mal que não quero, esse faço. A história de Caim já anunciava essa batalha que habita todos nós. Mas Caim não quis ouvir. O convite de Deus não encontrou espaço em seu coração endurecido. O texto bíblico é curto, mas carrega um silêncio devastador. Caim não responde ao Senhor. Não há arrependimento, não há diálogo, apenas o silêncio pesado de quem já decidiu por dentro o que fará. É como se a ira tivesse abafado a voz de Deus. Esse silêncio é talvez mais assustador do que o próprio crime que viria em seguida. E então, ele chama Abel para o campo. Não há registro de palavras trocadas. Apenas a cena de dois irmãos, caminhando juntos para um lugar afastado. É possível imaginar Abel, talvez confiante, inocente, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. O campo, espaço aberto, se transforma no palco do primeiro crime da humanidade. Ali, longe dos olhos de seus pais, longe de qualquer testemunha humana, Caim cede completamente à voz que já o dominava. Mas repare, antes que isso acontecesse, ele teve a chance de escolher. O convite de Deus estava claro. O caminho estava diante dele: resistir ao pecado ou ser dominado por ele. E essa é a parte que nos prende, porque mostra que não existe neutralidade. Ou nós dominamos, ou somos dominados. Ou ouvimos a voz de Deus, ou ouvimos a voz do pecado. Não há meio termo. Essa tensão é o que torna essa história tão atual. Porque quem de nós nunca esteve diante de uma escolha que parecia pequena, mas que carregava consequências enormes? Quem nunca ouviu aquele sussurro: ninguém vai ver, ninguém vai saber, não vai fazer diferença?
O pecado continua agachado à porta e continua desejando entrar. Mas a advertência de Deus também continua viva. Sobre ele deves dominar. Caim poderia ter confessado sua inveja, poderia ter pedido ajuda, poderia ter oferecido novamente sua oferta, mas dessa vez, com fé, com coração sincero. Mas ele preferiu calar, e esse silêncio se transformou em premeditação. Quando chamou Abel para o campo, o gesto não foi apenas impulsivo, foi planejado. É isso que o pecado faz quando encontra espaço. Primeiro é apenas um desejo, depois se torna intenção e finalmente se transforma em ação. O convite de Deus era um lembrete de que a história não precisava acabar em tragédia. Mas Caim rejeitou essa oportunidade. E ao fazer isso, ele nos lembra que ignorar a voz de Deus é abrir espaço para que a voz do pecado se torne mais alta. Agora, pare um instante e reflita. Quantas vezes você já esteve diante de uma escolha como essa? Talvez não em algo extremo como Caim, mas em decisões diárias, onde você sente claramente a tensão entre obedecer a Deus ou ceder às suas próprias emoções. Essa luta não é distante, é real, é presente. E a história de Caim é como um espelho que nos mostra o que acontece quando escolhemos o caminho errado. E aqui eu quero te convidar a fazer algo simbólico. Escreva nos comentários a frase: "Eu escolho dominar". Essa declaração não é apenas engajamento, é um ato de fé. É como dizer em voz alta que você reconhece a luta, mas não aceita ser escravo dela. É lembrar que Deus já nos deu o poder de resistir, já nos deu a palavra como arma, já nos deu o Espírito como força. A cena do convite de Deus e da recusa de Caim é, ao mesmo tempo, uma advertência e um alerta. Mostra que o pecado pode ser vencido, mas também mostra o perigo de ignorar a voz divina. E a sequência dessa história revela o resultado de uma escolha que poderia ter sido diferente. O campo, que poderia ter sido apenas mais um dia de trabalho, se tornaria o palco de sangue do primeiro crime da humanidade. E é exatamente aí que a narrativa nos leva a seguir. Porque o silêncio de Caim não ficou sem consequência. O grito que viria depois atravessaria a terra e chegaria aos ouvidos de Deus. O campo estava silencioso. O sol talvez brilhasse alto, ou quem sabe o entardecer começava a atingir o céu de tons avermelhados. Pouco importa a hora. O que importa é que foi ali, naquele cenário simples e cotidiano, que a história da humanidade conheceu sua primeira mancha de sangue. 2 irmãos caminhavam juntos. Um deles carregava no coração a leveza da fé. O outro trazia nos ombros o peso da inveja. Abel seguia tranquilo, talvez falando sobre o trabalho, talvez comentando algo sobre os rebanhos que cuidava. Já Caim, atrás de suas palavras, alimentava pensamentos sombrios, alimentava o rancor que já havia dominado sua mente e seu coração. E então, sem aviso, sem misericórdia, o inimaginável acontece. Aquele que deveria ser irmão, companheiro de vida, torna-se inimigo. Caim se levanta contra Abel e o mata. Um gesto seco, brutal, que não precisou de muitas palavras, apenas de um coração endurecido pelo ódio. A terra, que até então recebia frutos e animais como ofertas de adoração, agora recebia algo impensável: o sangue de um inocente. O campo, antes lugar de vida e trabalho, se transformou em palco do primeiro crime da humanidade. É difícil não imaginar a cena. O olhar de Abel tomado de surpresa, talvez de incredulidade, ao perceber que seu próprio irmão, o mesmo que crescera ao seu lado, agora levantava a mão contra ele. Não havia guerras ainda, não havia inimigos distantes, não havia estrangeiros. A primeira morte registrada na Bíblia não veio pelas mãos de um estranho, mas pelas mãos de alguém da própria casa. Isso já nos diz muito sobre a profundidade do pecado. Ele não começa longe, ele começa perto. Ele não destrói apenas nações,
Ele destrói famílias, destrói lares, destrói relacionamentos que deveriam ser os mais seguros. O silêncio após o ato devia ser ensurdecedor. O corpo de Abel caído no chão, a respiração cessando, a vida se esvaindo. E Caim, diante daquilo, talvez por um instante tenha sentido o peso do que havia feito, ou talvez tenha tentado justificar para si mesmo que era merecido, que era justo, que era inevitável. É assim que o pecado age. Antes da queda, ele promete satisfação, promete alívio, promete vitória. Depois do ato, sobra apenas vazio, vergonha e dor. O que mais impressiona nessa cena é a rapidez com que o coração humano se degrada. Em poucos capítulos da Bíblia, passamos do Éden perfeito ao primeiro assassinato, do paraíso ao campo manchado de sangue. Isso revela o poder corrosivo do pecado. Ele não apenas afasta o homem de Deus, mas também do próximo. A inveja de Caim não foi apenas contra Abel, foi contra Deus, contra o favor que ele demonstrara. Mas incapaz de ferir o Criador, Caim voltou sua ira contra o que estava ao alcance de suas mãos, seu próprio irmão. E aqui existe uma reflexão dolorosa. Quantas vezes ainda hoje a ira contra Deus se transforma em violência contra pessoas? Quantas vezes alguém, frustrado com a vida, desconta no outro, machuca quem está perto, destrói lares e relacionamentos porque não consegue lidar com a própria dor interior? O que vemos em Caim não é apenas a história dele, é o retrato de uma humanidade ferida que ainda repete o mesmo padrão. Mas o sangue de Abel não ficou em silêncio. A Bíblia nos diz que ele clamava da terra até os céus. Um grito invisível, mas audível para Deus. E esse detalhe é poderoso demais, porque mostra que nenhuma injustiça, nenhum sofrimento, nenhuma violência passa despercebida aos olhos do Criador. O sangue derramado se tornou testemunha, como se dissesse diante do trono: algo terrível aconteceu aqui, e Deus ouviu. Sempre ouve. Esse primeiro crime nos ensina que o pecado nunca para onde começa. Ele é como uma semente pequena que, se não é arrancada, cresce e se transforma em árvore venenosa. Caim começou com inveja, depois alimentou o rancor, depois cedeu ao ódio e, por fim, tirou a vida. É assim que ainda hoje funciona. Pensamentos cultivados em segredo se transformam em ações públicas com consequências irreversíveis. E talvez você se pergunte: por que Deus não impediu? Por que não segurou a mão de Caim? Porque ele havia dado a liberdade, a mesma advertência já havia sido feita, o convite ao arrependimento já havia sido oferecido. Mas Caim escolheu ignorar. Esse é o peso da liberdade. Ela nos dá o poder de amar e obedecer, mas também nos dá a responsabilidade de escolher. E cada escolha carrega consigo consequências. Imagine agora Adão e Eva ao receberem a notícia. O casal, que já havia provado o amargo da queda, agora enfrentava uma dor ainda mais profunda: ver um filho matar o outro. O pecado não apenas afetou o relacionamento deles com Deus, mas já estava corroendo a própria família. Aquele jardim de comunhão agora se transformava em um mundo de luto, lágrimas e tragédias. O primeiro homicídio foi também o primeiro lamento profundo da humanidade. Mas existe algo ainda mais profundo nessa cena: o contraste entre Abel e Cristo. Mais tarde, o Novo Testamento nos diria que o sangue de Jesus fala coisas melhores do que o sangue de Abel. O sangue de Abel clamava por justiça, denunciava o crime, expunha a violência. Já o sangue de Cristo clama por perdão, oferece redenção, abre caminho de reconciliação. Desde o primeiro crime, Deus já estava preparando a resposta final. Não seria apenas justiça, mas também misericórdia. Agora, antes de seguirmos, eu quero que você reflita comigo. Qual é o campo em que você tem lutado contra sentimentos de inveja, rancor ou ódio?
onde o pecado tem tentado agachar-se à porta do seu coração, esperando uma oportunidade para dominar você. A história de Caim é um alerta vivo de que cada escolha importa, de que cada pensamento pode se transformar em ato e de que precisamos vigiar constantemente. E se essa palavra falou com você, escreva nos comentários a frase: "Meu coração não será campo de morte". Essa declaração é uma forma de dizer que você não permitirá que a ira ou o rancor transformem a sua vida em palco de tragédias. É como levantar uma bandeira diante de Deus e declarar: eu escolho a vida, eu escolho a obediência, eu escolho o amor. O campo de Caim e Abel não ficou no passado. Ele ainda existe em cada coração humano. A luta entre dominar ou ser dominado pelo pecado continua atual, continua presente, continua exigindo escolhas. E foi nesse mesmo campo de morte que Deus se levantou, não apenas como juiz, mas como testemunha. Porque o sangue derramado ainda hoje clama diante dele. E é justamente isso que vamos ver no próximo bloco. O confronto de Deus com Caim, a pergunta que ecoa até hoje, e a resposta que revela o peso do coração humano. O silêncio que pairou sobre o campo após o crime parecia sufocar o ar. O vento soprava sobre a terra manchada de sangue, e cada grão de poeira carregava o peso de algo irreversível. E Abel estava caído, imóvel, e o céu parecia testemunhar em silêncio aquilo que o homem ousou fazer contra seu próprio irmão. Mas se os olhos humanos não viram, os olhos de Deus tudo contemplaram. E ele não se calou. A voz do Criador rompeu aquele silêncio pesado, atravessando o coração de Caim com uma pergunta que ecoa até hoje. Onde está Abel, teu irmão? Imagine o impacto dessa cena. Deus, que formou o homem do pó, que sonda as intenções mais secretas da alma, se dirige a Caim não como quem busca informação, mas como quem expõe a verdade. A pergunta de Deus não é sobre localização geográfica, é sobre responsabilidade, é sobre amor, é sobre aquilo que Caim negou no momento em que ergueu sua mão contra o próprio sangue. Onde está teu irmão? É, na verdade, um espelho que revela o estado do coração humano. Mas Caim, endurecido, não responde com lágrimas, nem com confissão. Ele mente, ele ironiza, ele se esquiva. Sua boca solta uma frase que atravessou gerações como símbolo da indiferença mais cruel. Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? A mentira tenta encobrir o crime e a desculpa tenta negar a responsabilidade. Mas como esconder do Deus que vê todas as coisas? Como negar diante daquele que ouve até o clamor do sangue que cai sobre a terra? Essa resposta é mais do que arrogância, é a revelação de um coração tomado pelo pecado, porque o pecado não para no ato cometido. Ele se aprofunda quando endurece a consciência, quando silencia a empatia, quando apaga o senso de responsabilidade. Caim não apenas matou Abel, ele matou também o cuidado, o amor fraternal, a solidariedade. E ao perguntar, sou eu o guardador do meu irmão? Ele nos confronta até hoje. Porque essa pergunta continua a ser feita pela humanidade em cada ato de indiferença, em cada vida desprezada, em cada dor ignorada. Mas Deus não deixou o silêncio reinar. Ele revela a verdade em palavras que atravessam os séculos. A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Esse detalhe é poderoso e assustador. O sangue derramado não ficou mudo, não se perdeu no chão. Cada gota tornou-se testemunha diante do trono divino, clamando por justiça. A terra, que antes produzia frutos, agora se torna palco de maldição, carregando em si a prova da violência humana. O que essa cena nos mostra é que nenhuma injustiça passa despercebida. O mundo pode tentar esquecer, a sociedade pode ignorar, mas diante de Deus todo clamor é ouvido.
O sangue inocente fala. E se o sangue de Abel clamava por justiça, imagine quantos clamores ainda ecoam diante de Deus em nossos dias. Quantas dores escondidas, quantos gritos sufocados, quantos inocentes feridos ou esquecidos. A história de Caim e Abel é mais do que passado remoto. Ela é um espelho do presente. É um lembrete de que a vida humana é sagrada e de que nada escapa aos ouvidos do Criador. E pense no contraste. Caim tenta negar, tenta fugir, mas Deus mostra que até a terra se levanta como testemunha contra ele. O campo, que deveria ser lugar de trabalho, tornou-se palco de sangue. A criação, que deveria produzir vida, agora denuncia a morte. Isso nos mostra o quanto o pecado desfigura não apenas o coração humano, mas também a relação do homem com o mundo à sua volta. O que antes era bênção se transforma em maldição quando a mão se ergue contra o próximo. Agora, reflita comigo. Quantas vezes nós também já dissemos, mesmo sem palavras, não sou responsável pelo meu irmão? Quantas vezes fechamos os olhos para a dor do outro, acreditando que não é problema meu? Essa é a essência do pecado de Caim, a indiferença. E talvez esse seja o pecado que mais corrói o mundo até hoje. Porque onde não há cuidado, onde não há amor, onde não há responsabilidade, a violência sempre encontra espaço para crescer. O confronto de Deus com Caim não é apenas uma cena de julgamento, é uma cena de revelação. É Deus mostrando que o verdadeiro problema não era apenas o ato cometido, mas a frieza do coração. E essa frieza continua sendo a maior ameaça para a humanidade. O clamor do sangue de Abel ainda ecoa, lembrando que a vida importa, que a justiça importa, que cada irmão importa. Mas aqui há um detalhe ainda mais profundo. No Novo Testamento, o escritor de Hebreus nos lembra que o sangue de Jesus fala coisas melhores do que o sangue de Abel. O sangue de Abel clamava por justiça. O sangue de Cristo clama por perdão. No campo, a morte gritou vingança. No Calvário, a morte foi vencida pela graça. Essa conexão é poderosa demais para ser ignorada, porque mostra que a história que começou com o primeiro crime da humanidade encontra resposta definitiva na cruz, onde o Cordeiro derramou seu sangue não para acusar, mas para salvar. Mas antes de chegarmos a esse ponto, precisamos deixar a pergunta de Deus ecoar dentro de nós. Onde está teu irmão? Essa não é apenas uma questão para Caim, é uma questão para cada um de nós. Onde está o seu irmão que sofre? Onde está o seu irmão que chora? Onde está o seu irmão que precisa de você? Porque a forma como respondemos a essa pergunta revela se estamos andando no caminho do amor ou repetindo o caminho da indiferença. E é exatamente nesse ponto que a narrativa ganha um peso que não pode ser ignorado. Porque se o sangue de Abel clamava por justiça, o coração de Deus já estava preparando o caminho para que um dia a justiça e a misericórdia se encontrassem em uma cruz. Mas isso é algo que vamos descobrir nos próximos passos dessa história. O coração de Caim ainda pulsava acelerado, não pelo arrependimento, mas pela consciência de que havia sido descoberto. A pergunta de Deus já o havia desarmado, a voz do sangue de Abel já o havia condenado, mas ainda havia algo mais: a sentença. O momento em que o Criador, o mesmo que lhe dera a vida, o mesmo que o advertira com amor antes do crime, agora o confrontava com as consequências de sua escolha. Imagine essa cena. O campo ainda exalava o cheiro de terra molhada pelo sangue, o silêncio ainda pesava como um fardo, e no meio desse cenário, a voz de Deus ressoou como trovão e misericórdia ao mesmo tempo. Ele disse a Caim: Maldita és tu da terra, que abriu a boca para receber de tua mão o sangue do teu irmão. O chão, que deveria ser fonte de sustento, agora se tornaria inimigo. A terra, que até então produzia fruto sob o suor do trabalho,
Agora se fecharia como pedra, negando sua força, resistindo ao esforço, tornando cada colheita um lembrete daquilo que havia acontecido. Pense no peso disso. Caim, que era lavrador, que encontrava na terra sua identidade e seu sustento, agora a teria contra si. Não haveria mais satisfação no trabalho, não haveria mais segurança no fruto do seu esforço. A vida, que já havia perdido o brilho pela morte de Abel, agora se tornava sobrevivência marcada pelo suor amargo da maldição. E não para por aí. Deus disse: serás fugitivo e errante sobre a terra. Não apenas o sustento seria difícil, mas o próprio lar seria negado. O homem que derramou sangue perderia o direito à paz. Essa palavra fugitivo e errante carrega um peso profundo. É a imagem de alguém que caminha sem destino, que não encontra repouso, que não tem raízes. O pecado de Caim não roubou apenas o irmão. Roubou-lhe também a possibilidade de permanecer. Ele viveria como andarilho, sem terra, sem lar, sem direção. Uma vida de fuga, marcada não por perseguição externa, mas pelo eco interno da culpa e do vazio. E aqui talvez você perceba algo que vai fundo. O pecado sempre nos torna fugitivos. Fugitivos da nossa consciência, fugitivos da nossa paz, fugitivos da comunhão com Deus. Quantas vezes já tentamos construir lares sobre escolhas erradas apenas para perceber que nada se sustenta? Essa é a maldição de Caim. Trabalhar sem ver fruto, caminhar sem chegar a lugar algum, existir sem encontrar propósito. Mas quando ouvimos essa sentença, é impossível não sentir um choque diante da reação de Caim. Em vez de quebrantar-se, ele murmura. Ele não clama por perdão, não se curva em arrependimento, ele apenas reclama da severidade da pena. É grande demais a minha maldição para que possa suportar, ele diz. Perceba a inversão. O homem que não se importou em tirar a vida do irmão, agora se desespera pelo peso de sua própria vida. Ele não chorou por Abel, mas chora por si mesmo. Essa é a cegueira que o pecado provoca. Torna-nos sensíveis apenas ao nosso sofrimento, mas insensíveis à dor que causamos. Caim teme ser morto. Ele sente que sua vida está em perigo, que sua culpa o transformará em alvo da vingança de outros. E é nesse ponto que vemos algo surpreendente. A justiça de Deus não vem sem traços de misericórdia. O Senhor, mesmo diante de um assassino frio, coloca sobre Caim um sinal, um selo de proteção para que ninguém lhe tirasse a vida. O homem que havia matado recebeu de Deus uma garantia de sobrevivência. Não para aliviar sua dor, mas para que carregasse por toda a vida o peso da consequência, servindo de testemunho vivo de que Deus é justo, mas também é longânimo. Esse detalhe é profundo demais, porque mostra que mesmo no juízo, Deus ainda estende graça. Ele não permitiu que a morte imediata fosse o fim de Caim. Ao contrário, deixou-o viver com a memória constante do que fez, como um andarilho marcado, não apenas por sua culpa, mas também pelo cuidado de um Deus que ainda preserva a vida, mesmo quando o homem a despreza. Esse é o paradoxo divino, justiça e misericórdia entrelaçadas em cada sentença. Agora pense comigo. O que significa ser um fugitivo e errante? Significa carregar um vazio que nenhuma cidade, nenhum campo, nenhuma conquista pode preencher. É caminhar sem lar, é existir sem paz. Talvez você já tenha sentido algo assim. Talvez já tenha experimentado a sensação de estar cercado de coisas, mas vazio por dentro, de estar cercado de gente, mas sozinho no coração, de correr sem saber para onde. Essa é a herança do pecado, transformar o coração humano em terra árida, incapaz de produzir vida, a não ser que a graça de Deus o restaure. O sinal de Caim, embora misterioso, é também simbólico. Ele mostra que Deus não abandona o ser humano, mesmo quando este escolhe os piores caminhos. Ele permite que a vida continue, mas como testemunho.
Caim torna-se assim uma lembrança viva de que o pecado tem consequências, mas também de que o amor de Deus ainda sustenta até os que erram. Esse é o tipo de tensão que percorre toda a Bíblia. Um Deus que não compactua com o mal, mas que nunca deixa de ser compassivo. E o que vemos a seguir é ainda mais revelador. Caim se afasta da presença do Senhor. Esse é o detalhe mais triste de toda a narrativa. Mais do que perder a terra, mais do que perder o irmão, mais do que perder a paz, ele perde a comunhão com Deus. O texto bíblico descreve que ele foi habitar na terra de Nod, ao oriente do Éden. A palavra Nod significa errante, ou seja, até o lugar onde Caim passa a viver carrega em seu nome a marca da sua condição. É como se sua própria morada fosse lembrança diária do que ele havia se tornado. Mas aqui há algo que precisa ser dito com força. A maior maldição de Caim não foi a terra infértil, nem a vida de fugitivo. A maior maldição foi perder a presença, porque longe de Deus, nada tem sabor, nada tem valor, nada tem propósito. A ausência da presença divina é a pior consequência do pecado. E é isso que faz da história de Caim uma lição tão urgente. Não basta temer as consequências externas, precisamos temer a distância do Criador. E se você parar para pensar, essa é a essência da queda desde o Éden. Adão e Eva perderam o jardim, mas o que mais doeu foi perder a intimidade com Deus. Caim perdeu Abel, perdeu a terra, perdeu o lar, mas o que mais o marcou foi perder a presença. É como se a Bíblia estivesse gritando para nós. O maior castigo do pecado não está fora, mas dentro. Não está nas circunstâncias, mas na separação de Deus. Agora, antes de seguirmos para o próximo capítulo dessa história, eu quero que você reflita profundamente. Se Deus hoje fizesse a você a pergunta que fez a Caim, onde está teu irmão? Qual seria a sua resposta? E se ele perguntasse sobre a sua caminhada, sobre a sua condição espiritual, você estaria caminhando na presença ou errando sem direção? Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários uma declaração de fé que quebre a maldição de Caim sobre a sua vida. Escreva: eu escolho a presença de Deus. Essa frase é mais que letras na tela. É uma decisão que ecoa no coração e que marca um posicionamento diante da história. Curta este vídeo para que mais pessoas também escolham a presença. E se ainda não faz parte dessa comunidade, inscreva-se agora. Porque aqui seguimos juntos, revelando que cada narrativa bíblica ainda fala conosco hoje, de forma viva e transformadora. E, no próximo passo, vamos mergulhar no que acontece depois desse julgamento. Porque mesmo carregando uma maldição, Caim decide construir algo. Uma cidade, um legado, um futuro marcado por sua descendência. Mas será que a maldição terminou ali? Ou será que os ecos do seu pecado continuaram reverberando por gerações? Essa é a pergunta que vamos explorar a seguir. Quando Caim saiu da presença do Senhor, ele não apenas deixou um lugar físico, mas deixou também a possibilidade de caminhar em comunhão. Foi como se sua vida tivesse se tornado um exílio permanente, um caminhar sem repouso. Mas mesmo nesse estado de afastamento, a história não parou. Caim construiu. Ele edificou uma cidade e lhe deu o nome do seu filho, Enoque. Parece contraditório, não é? O homem que foi condenado a ser fugitivo e errante decidiu fixar raízes, erguer muros, criar um espaço que desse a sensação de segurança que sua alma jamais teria. Aqui está uma ironia dolorosa. Caim buscava em tijolos e pedras aquilo que havia perdido em Deus. Ele queria um lar, mas sua alma permanecia nômade. Ele queria construir uma cidade, mas dentro dele ainda existia o vazio do campo onde o sangue de Abel gritava. E quantas vezes nós também não repetimos esse movimento? Quantas vezes tentamos erguer cidades de conquistas, carreiras, bens, para compensar o que a alma perdeu?
A história de Caim continua viva, porque mostra que o coração humano sempre tenta substituir a presença de Deus por obras humanas. Mas a descendência de Caim não foi marcada apenas por construções, e sim por comportamentos. Seus filhos e netos herdaram mais do que seu sangue, herdaram também a cultura do afastamento. À medida que os nomes são citados na narrativa bíblica, vemos uma linhagem que se multiplica em inventividade, mas também em violência. Jubal é descrito como o pai de todos que tocam harpa e flauta, mostrando que havia arte e música. Tubal-Caim, por sua vez, é apresentado como artífice do bronze e do ferro, representando o avanço da técnica, da força, da arma, ou seja, a descendência de Caim não foi marcada pela estagnação, mas pelo progresso humano. Contudo, esse progresso não veio acompanhado de temor a Deus. E aqui está um detalhe que precisamos observar com atenção. O avanço sem reverência é apenas mais um caminho de perdição. A música sem adoração pode se tornar vaidade. A arte sem propósito pode se transformar em instrumento de orgulho. A técnica sem sabedoria pode virar ferramenta de destruição. A linhagem de Caim desenvolveu dons, mas não cultivou devoção. E assim, a mesma terra que testemunhou o primeiro sangue derramado, agora via nascer uma geração que caminhava cada vez mais distante do Criador. Entre todos os descendentes de Caim, um nome se destaca: Lameque. Ele é a primeira figura polêmica mencionada nessa genealogia. Lameque se apresenta como alguém que toma para si duas esposas, Ada e Zilá. Esse é o primeiro registro de poligamia na Bíblia, um claro rompimento com o padrão estabelecido por Deus no Éden. Um homem, uma mulher, unidos em uma só carne. A escolha de Lameque não foi apenas pessoal, mas cultural. Ele inaugurou uma prática que atravessaria séculos e deixaria marcas profundas na história humana. Mas não foi só isso. Lameque também se destaca por sua arrogância e violência. Ele compõe um cântico dirigido às suas esposas, em que declara: matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. É como se ele tivesse orgulho de sua brutalidade. Diferente de Caim, que temeu a vingança e pediu proteção, Lameque se gaba, dizendo: se Caim será vingado 7 vezes, então Lameque 70 vezes 7. Essa frase é carregada de soberba. Enquanto Caim ainda carregava a consciência da maldição, Lameque exibia a violência como troféu. O pecado, que começou no coração de um homem, agora havia se transformado em cultura. Percebe o que está acontecendo aqui? A história não está apenas falando de uma família, mas da construção de uma mentalidade. Caim abriu a porta e sua descendência ampliou o corredor. O sangue de Abel não foi apenas o primeiro, foi o início de um ciclo. A violência, a corrupção da família, o orgulho humano, tudo isso começou a se enraizar em uma geração que caminhava sem Deus. É por isso que a genealogia de Caim é tão importante. Ela mostra como uma escolha errada não termina no indivíduo, mas ecoa nos descendentes. E talvez aqui esteja uma das lições mais fortes dessa parte da narrativa. O pecado é sempre coletivo. Ele nunca fica restrito a quem o comete. Caim matou Abel, mas sua descendência herdou as marcas. Lameque multiplicou a violência, institucionalizou a poligamia, transformou a brutalidade em poesia. A queda de um se transformou na cultura de muitos. Isso nos leva a refletir sobre o peso das nossas escolhas. Quando cedemos ao pecado, não somos apenas nós que sofremos. Nossos filhos, nossa família, nossa comunidade também carregam as consequências. Agora, repare num contraste brilhante que a Bíblia nos apresenta. Enquanto a descendência de Caim se multiplica em violência,
A descendência de Adão com Sete se levanta em devoção. O texto bíblico nos diz que, nos dias de Enos, filho de Sete, os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Olha a diferença. De um lado, a cidade de Caim, marcada pela ausência da presença. Do outro, uma linhagem que busca novamente a intimidade com o Criador. A história mostra dois caminhos sendo construídos em paralelo: o caminho do afastamento e o caminho da busca. Essa é uma das maiores tensões da Bíblia. Duas genealogias que seguem lado a lado, duas histórias que correm paralelas. Uma marcada por orgulho, a outra por devoção. Uma gera violência, a outra busca santidade. Uma ergue cidades sem Deus, a outra levanta altares ao Senhor. E se você parar para pensar, esses dois caminhos continuam existindo até hoje. Ainda existem aqueles que erguem cidades e conquistas humanas, mas sem a presença de Deus, e ainda existem aqueles que, mesmo em meio às lutas, levantam o coração em adoração. Agora, traga isso para a sua própria vida. Em qual genealogia você quer estar? Porque a verdade é que cada decisão nossa abre um caminho não apenas para nós, mas para os que virão depois. A violência de Caim gerou a arrogância de Lameque. A fé de Sete gerou a devoção de Enos. E nós, que herança deixaremos? Antes de seguirmos adiante, quero te fazer um convite especial. Se essa palavra tocou você, declare aqui nos comentários: eu escolho deixar um legado de fé. Essa frase não é apenas uma resposta ao vídeo, mas uma decisão pública, um compromisso de que você não seguirá os passos de Caim, mas os de Sete. Não edificará cidades sem Deus, mas altares de adoração. Curta este vídeo agora mesmo para que mais pessoas também sejam impactadas com essa reflexão. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso hoje, porque aqui seguimos juntos, revelando que cada capítulo da Bíblia ainda fala conosco hoje. E o próximo passo é crucial. Se a descendência de Caim mergulhou na violência, como Deus lidaria com uma humanidade que se multiplicava em pecado? Qual seria a resposta divina para uma geração inteira que caminhava em trevas? É isso que vamos explorar no próximo tópico, quando veremos como a corrupção se espalhou pela terra até o ponto de provocar o juízo divino. O tempo passou e a terra começou a se encher de pessoas. O que deveria ser motivo de alegria, a multiplicação da humanidade, o cumprimento da ordem de Deus de frutificar e multiplicar, se tornou motivo de dor. Porque junto com os filhos e filhas, também se multiplicava o pecado. O que começou com a violência de Caim e a arrogância de Lameque se espalhou como uma sombra sobre toda a criação. A Bíblia descreve esse tempo com palavras fortes. A maldade do homem se multiplicou sobre a terra e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Pense nisso. Não era apenas uma sociedade com falhas, não era apenas um mundo com problemas. Era uma humanidade que havia se afastado de Deus a tal ponto que o mal já não era exceção, mas regra. O coração humano estava contaminado, como uma fonte poluída que envenena todos os rios. O pecado, que começou no Éden, agora tinha se tornado uma avalanche. Onde havia vida, agora havia corrupção. Onde havia comunhão, agora havia violência. A terra, que deveria ser reflexo do céu, estava se tornando um reflexo do inferno. E aqui está um detalhe que não podemos ignorar. A corrupção não afetava apenas as pessoas, mas a própria criação. A terra gemia sob o peso da violência. O trabalho de Adão, já difícil depois da queda, se tornava ainda mais duro, porque a maldade humana explorava, destruía, corrompia. O ambiente natural refletia a desordem espiritual. Aquele mundo que havia sido chamado de muito bom por Deus, agora estava coberto por sangue inocente, lágrimas e injustiça. Talvez você consiga sentir esse eco até hoje.
Porque quando olhamos ao nosso redor, vemos o mesmo padrão. Sistemas corrompidos, violência que se multiplica, injustiça que parece nunca acabar. O relato antigo é também uma denúncia atual. O coração humano continua lutando com os mesmos dilemas: obedecer a Deus ou se entregar ao engano. E muitas vezes a escolha é pela segunda opção. A narrativa bíblica vai além ao mostrar que esse crescimento da maldade não era apenas externo, mas interno. O texto diz que os pensamentos do coração humano eram maus continuamente. Isso significa que o problema não era apenas o que as pessoas faziam, mas o que elas eram. Não se tratava apenas de atos isolados, mas de uma disposição constante, uma inclinação permanente. O mal havia se tornado identidade, e diante disso, o coração de Deus se entristeceu. Essa talvez seja uma das frases mais impactantes das Escrituras. Então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem na terra e pesou-lhe em seu coração. Pare por um instante e imagine o peso dessa cena. O Deus que formou o homem com suas próprias mãos, que soprou vida no pó, que passeava no jardim ao entardecer, agora olha para a criação e sente dor. O Criador sente tristeza pela obra criada. Isso revela algo profundo. O pecado não apenas nos destrói, ele também fere o coração de Deus. É aqui que surge um ponto crucial: o juízo divino. Deus declara que destruirá a humanidade, junto com os animais e a terra corrompida. Essa decisão pode soar dura, mas precisamos lembrar que não foi um ato impensado, mas a consequência inevitável de uma geração que havia rejeitado o Criador por completo. Quando o pecado atinge o limite, o juízo se torna não apenas justiça, mas também proteção. Porque um mundo onde o mal domina por completo deixa de ser habitável. Mas, em meio a esse cenário de trevas, surge uma fagulha de esperança: Noé. O texto bíblico diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E essa frase muda toda a história. Porque enquanto a maldade se multiplicava, ainda havia um coração disposto a andar com Deus. A graça não estava perdida, a comunhão não estava extinta. Noé se torna como um farol em meio à escuridão, uma lembrança de que o plano de Deus não seria cancelado pelo pecado humano. Esse contraste é poderoso. De um lado, uma geração inteira que vive em corrupção. Do outro, um homem que decide andar com Deus. Isso nos mostra que não importa quão corrompido seja o ambiente ao nosso redor, sempre existe a possibilidade de escolher um caminho diferente. Sempre existe a chance de achar graça aos olhos do Senhor. Agora, imagine o peso que Noé carregava. Ele vivia em uma época onde praticamente todos haviam se afastado de Deus. Suas escolhas eram um contraponto à cultura. Sua fé era uma afronta à lógica dominante. Ser justo em uma geração injusta é uma das tarefas mais difíceis, mas também uma das mais necessárias. A vida de Noé nos ensina que fidelidade não depende da maioria, mas da decisão pessoal de permanecer com Deus. E essa fidelidade não passaria despercebida. Deus chama Noé para uma missão que parecia impossível: construir uma arca. Não apenas um barco, mas uma arca gigantesca, capaz de abrigar sua família e representantes de todas as espécies animais. Essa ordem não era apenas estranha, era também profética. Enquanto todos viviam como se nada fosse acontecer, Noé começou a pregar com martelo e madeira. Cada golpe de martelo era um sermão. Cada pedaço de madeira encaixado era uma mensagem silenciosa. O juízo virá. Preparem-se. Você consegue imaginar o impacto disso? Enquanto a geração de Noé ria, zombava e seguia seus próprios caminhos, ele perseverava na construção. Anos de trabalho, anos de obediência, anos de fé em algo que ainda não havia acontecido. O céu ainda não havia derramado a chuva que viria,
mas Noé já caminhava como se o dilúvio fosse certo. E foi exatamente essa fé que o tornou um exemplo para todos os que viriam depois. O contraste entre a corrupção da geração e a fé de Noé nos mostra que sempre existe uma escolha. O mal pode se multiplicar, mas a graça sempre encontra espaço para florescer. A violência pode se espalhar, mas a fidelidade de um pode mudar a história de muitos. Esse é o fio que mantém a esperança viva. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus sempre levanta alguém que decide caminhar com Ele. E é justamente aí que o relato nos prepara para a próxima grande virada. Porque o juízo não ficaria apenas nas palavras. O tempo da paciência chegaria ao fim e as águas cobririam a terra. Mas antes de entrarmos nesse capítulo, precisamos refletir. Qual é a nossa posição diante de uma geração corrompida? Estamos caminhando com a multidão ou, como Noé, decidimos andar com Deus? Antes de seguirmos, quero te convidar a declarar isso nos comentários. Eu escolho andar com Deus. Essa frase é mais que um comentário. É uma escolha pública, uma decisão de se colocar do lado da graça em meio a um mundo que muitas vezes insiste em se afastar do Criador. E se essa mensagem já está fazendo sentido para você, curta este vídeo agora mesmo e se inscreva no canal para seguir comigo nessa jornada. Porque no próximo passo vamos mergulhar no relato mais impactante dessa era, o dilúvio. Você vai ver como o juízo e a graça caminharam lado a lado, como a destruição foi também sinal de preservação e como Deus sempre mantém viva a promessa, mesmo em meio ao caos das águas. As águas ainda não haviam caído, mas o som do juízo já ecoava no ar. Enquanto as pessoas viviam suas vidas normalmente, casando, se dando em casamento, cultivando seus campos, celebrando festas, havia um homem que construía uma arca gigantesca no meio da terra seca. Essa cena parecia absurda para todos. Os que passavam, o riso ecoava, as piadas se multiplicavam, as zombarias eram lançadas contra Noé e sua família. Afinal, quem acreditaria que uma catástrofe estava prestes a acontecer em um mundo que nunca havia visto chuva cair como conhecemos hoje? Mas Noé não recuava. Cada golpe de martelo, cada tora de madeira ajustada, era mais que uma obra de engenharia. Era uma pregação silenciosa. A arca não era apenas um abrigo físico, era também um símbolo da graça em meio ao juízo. Enquanto os homens enchiam a terra de violência, Deus preparava um refúgio para aqueles que decidissem confiar em sua palavra. O trabalho era exaustivo, os anos se arrastavam, mas Noé perseverava, porque sua fé não estava apoiada no que via, mas no que ouvia da voz do Senhor. E então chegou o dia em que o impossível se tornou real. O céu, que até então parecia imóvel, começou a se abrir. Fontes das grandes profundezas se romperam e águas jorraram da terra. O firmamento, antes sereno, se transformou em torrentes. O som das primeiras gotas talvez tenha sido recebido com indiferença por muitos. Mas logo a chuva se intensificou, as águas subiram e o pânico tomou conta da humanidade. O que antes era motivo de riso, agora se tornava desespero. A palavra que parecia exagero agora se revelava verdade. Imagine a cena, famílias correndo desesperadas, tentando buscar abrigo em lugares altos, pessoas batendo às portas da arca, clamando para entrar. Mas já era tarde. Deus mesmo havia fechado a porta, atrás de Noé e sua família, e nenhuma força humana poderia abri-la. Esse detalhe é crucial. A salvação não dependia da força de quem estava fora, mas da decisão de Deus em preservar os que creram. O tempo da oportunidade havia se esgotado, e agora o juízo cobria a terra. As águas subiram cada vez mais. O que antes eram vales férteis se transformou em lagos.
O que antes eram montanhas imponentes, agora eram engolidas pelo avanço impiedoso das águas. Animais, homens, cidades, tudo foi levado. A vida que havia enchido a terra agora se via diante da morte. E em meio a esse cenário apocalíptico, a arca flutuava. Um grande navio carregando não apenas pessoas e animais, mas também a promessa de que a história não terminaria ali. O dilúvio não foi apenas um ato de destruição, mas também de preservação. Enquanto a corrupção era julgada, a fidelidade era guardada. Enquanto muitos pereciam, uma família era sustentada. Esse contraste revela o caráter de Deus, justiça e misericórdia lado a lado. Ele não permite que o mal permaneça para sempre, mas também não abandona aqueles que confiam nele. Agora imagine como foi a vida dentro da arca. Dias e noites se tornaram iguais. O som constante da chuva batendo no teto, o balanço incessante das águas, o cheiro dos animais, a espera angustiante pelo fim da tormenta. Não era apenas uma questão de sobrevivência física, era também um teste de fé. Noé e sua família precisavam acreditar a cada amanhecer que o Deus que os havia chamado para entrar na arca também seria fiel para tirá-los dela no tempo certo. E assim foram 40 dias e 40 noites de chuvas ininterruptas. Mas mesmo depois que a chuva cessou, as águas permaneceram sobre a terra por muitos meses. A arca repousou sobre os montes de Ararat, mas ainda não havia terra firme para pisar. Foi nesse contexto que Noé soltou primeiro um corvo, que voava de um lado a outro sem descanso. Depois, soltou uma pomba, que voltou sem encontrar lugar para pousar. 7 dias depois, soltou novamente a pomba e desta vez ela trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Que cena poderosa! Em meio ao caos, um sinal de esperança. A vida estava recomeçando, o juízo estava chegando ao fim, a promessa de um novo tempo estava às portas. Por fim, quando as águas baixaram completamente, Deus ordenou a Noé que saísse da arca com sua família e todos os animais. Imagine o momento em que os pés de Noé tocaram a terra firme novamente. O mundo era diferente. Não havia mais cidades, não havia mais multidões, apenas silêncio e um novo começo. E a primeira atitude de Noé foi levantar um altar ao Senhor. Antes de reconstruir casas, antes de plantar campos, antes de organizar a vida, ele adorou. Esse gesto é profundo. Ele reconheceu que estava vivo, não por mérito, mas por graça. E Deus respondeu ao sacrifício de Noé com uma promessa. Ele declarou que nunca mais destruiria toda a terra com um dilúvio. E para selar essa aliança, colocou no céu o arco-íris, como um lembrete eterno da misericórdia em meio ao juízo. Cada vez que a humanidade olhasse para aquele arco colorido, seria lembrada de que Deus é justo, mas também é fiel, e que a graça sempre encontra espaço mesmo no meio da destruição. Esse episódio do dilúvio nos ensina algo que ecoa até hoje. O pecado tem consequências, o juízo é real, mas a salvação está sempre disponível para quem escolhe confiar em Deus. A arca foi, naquele tempo, o refúgio preparado. Hoje, Cristo é a nossa arca. Ele é o caminho que nos preserva do juízo. Ele é a porta que permanece aberta enquanto ainda há tempo. Ele é o refúgio seguro em meio às águas turbulentas da vida. E talvez você já tenha se sentido como Noé, vivendo em uma geração que parece ignorar completamente a voz de Deus, construindo sua fé em meio ao riso e à incredulidade dos outros, se mantendo firme mesmo quando tudo ao redor aponta para o contrário. A história do dilúvio é também um convite para nós, hoje, permanecer fiéis, mesmo quando parecemos sozinhos. Porque o juízo virá, mas também virá a preservação para aqueles que andam com Deus. Agora, antes de seguirmos para o próximo ponto da narrativa, eu quero te convidar a deixar uma declaração pública de fé nos comentários.
Eu estou na arca de Cristo. Escreva essa frase como um testemunho, um lembrete de que você escolheu estar no lado da graça, protegido pela promessa de Deus. Curta este vídeo agora mesmo para que essa mensagem alcance mais pessoas. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e venha caminhar conosco em cada capítulo dessa jornada bíblica, porque o próximo passo vai nos mostrar algo ainda mais profundo: o novo começo da humanidade, as promessas que foram feitas e como, mesmo depois do dilúvio, a luta contra o pecado continuou. O arco-íris brilhou no céu, mas a batalha do coração humano estava apenas começando. O silêncio após o dilúvio devia ser esmagador. Imagine sair da arca depois de tanto tempo, pisar em terra firme e perceber que tudo ao redor havia mudado. Não havia mais cidades, não havia risos de crianças correndo nos campos, não havia vizinhos, festas, reuniões ou comércio. Apenas silêncio. Um silêncio que carregava o peso da destruição, mas também a promessa de um recomeço. Era como se o mundo tivesse sido reiniciado, e Noé, sua família e os animais fossem agora os protagonistas de uma nova história que acabava de começar. A primeira atitude de Noé foi profundamente simbólica. Antes de reconstruir casas, antes de plantar sementes, antes de organizar qualquer coisa, ele ergueu um altar ao Senhor. Imagine a cena. Pedras sendo colocadas uma a uma, mãos calejadas, ajustando cada detalhe, o coração pulsando de gratidão e reverência. A fumaça da oferta subindo ao céu como um lembrete de que a vida não estava ali por acaso, mas pela graça. O altar foi o primeiro marco da nova humanidade, uma confissão silenciosa de que sem Deus nada faria sentido. E Deus respondeu. Ele se agradou do sacrifício de Noé e pronunciou palavras que ecoam até hoje. Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Enquanto a terra durar, sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Essa declaração é extraordinária. Era como se o Criador estivesse firmando uma nova aliança, garantindo que, apesar da corrupção humana, ele sustentaria o ciclo da vida. O caos havia passado e a ordem divina estava novamente estabelecida. Mas Deus não parou aí. Ele fez algo ainda mais grandioso. Selou sua promessa com um sinal visível, algo que atravessaria gerações, culturas e continentes. No céu, após as nuvens pesadas do dilúvio, surgiu algo novo, o arco-íris. Imagine os olhos de Noé e sua família ao verem aquele arco de cores atravessando o horizonte pela primeira vez. Não era apenas um fenômeno natural, era um lembrete divino. Cada cor, cada feixe de luz refletido carregava uma mensagem. Eu estou lembrando da minha aliança. Nunca mais destruirei toda a terra com águas. Esse gesto de Deus é profundamente emocionante. Ele sabia que depois de uma experiência tão devastadora, toda vez que a chuva começasse a cair, o coração humano seria tomado pelo medo. Será que outro dilúvio virá? Será que a terra será novamente engolida pelas águas? Mas o arco-íris foi colocado como resposta a esse temor. Um lembrete de esperança, um sinal de que, mesmo em meio às tempestades, a misericórdia de Deus prevalece. E pense comigo, até hoje, quando olhamos para o céu depois da chuva e vemos um arco-íris, sentimos algo diferente, não sentimos? É como se aquela cena carregasse uma paz inexplicável, como se houvesse uma promessa silenciosa pairando sobre nós. E de fato há. Cada arco-íris é um lembrete de que Deus não esquece suas alianças, de que o juízo não é a última palavra, mas que a graça triunfa sobre o caos. Mas o novo começo da humanidade também trazia novos desafios. Noé e seus filhos receberam uma missão clara: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra.
Era como um eco da ordem dada a Adão e Eva no Éden. Só que agora, em um mundo marcado pela memória do juízo, havia uma segunda chance diante deles, mas também a consciência de que o coração humano continuava inclinado ao mal. O dilúvio havia purificado a terra, mas não havia apagado a inclinação pecaminosa. Esse detalhe é crucial. Deus sabia que o homem ainda erraria, mas mesmo assim decidiu sustentar o mundo pela promessa. E aqui há uma lição poderosa para nós. Quantas vezes recomeçamos algo em nossa vida carregando as marcas do passado? Quantas vezes tentamos começar de novo depois de uma queda, uma falha, um erro? O que vemos aqui é que Deus não exige perfeição absoluta para nos dar uma nova chance. Ele sabe das nossas fraquezas, conhece nossas limitações, mas ainda assim nos chama para recomeçar. O arco-íris é a prova disso. Não é o mérito humano que garante o futuro, é a fidelidade divina. Esse novo começo também trouxe responsabilidades maiores. Deus estabeleceu princípios claros para a humanidade, incluindo o valor da vida. Ele disse que quem derramasse o sangue do homem, pelo homem teria seu sangue derramado, porque o homem foi feito à imagem de Deus. Isso mostra o quanto a vida humana é preciosa para o Criador. Depois de um evento em que tantas vidas foram ceifadas, Deus reafirma que cada ser humano carrega sua marca e merece respeito. Agora, imagine a cena de Noé olhando para o céu, vendo o arco-íris, ouvindo a voz de Deus e segurando a mão de sua família. Havia alívio, havia esperança, mas também havia responsabilidade. O futuro da humanidade estava diante deles e cada passo seria parte dessa nova história. O altar já havia sido levantado, a promessa já havia sido selada e agora era hora de viver à luz dessa aliança. Mas se tem algo que a narrativa bíblica nos mostra, é que mesmo diante das maiores promessas, o coração humano ainda luta com suas fraquezas. O novo começo não eliminou os desafios, apenas os reposicionou. O arco-íris brilhava no céu como sinal de esperança, mas a batalha contra o pecado ainda estava viva dentro do homem. Esse contraste é o que torna a história tão real, tão próxima de nós. Porque não é assim também em nossas vidas? Recebemos promessas, experimentamos livramentos, vemos milagres, mas ainda carregamos dentro de nós a luta diária entre o certo e o errado, entre a fé e a dúvida. E talvez seja por isso que o arco-íris tem tanto poder até hoje. Ele não é apenas um lembrete para Deus, como a própria Bíblia diz, mas também para nós. Ele nos lembra que, por mais que erremos, a aliança permanece. Ele nos lembra que mesmo quando tudo parece perdido, sempre há um recomeço em Deus. Ele nos lembra que mesmo depois da maior das tempestades, a graça sempre encontra uma forma de brilhar no horizonte. Agora, antes de seguirmos adiante, quero te convidar a um gesto simples, mas muito significativo. Escreva nos comentários a frase: "Eu vivo sob a promessa do arco-íris". Essa declaração é mais do que palavras. É um lembrete público de que você crê no Deus que sustenta o mundo, que cumpre suas promessas e que transforma a destruição em novos começos. Curta este vídeo agora mesmo para que essa mensagem alcance ainda mais pessoas. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Cada novo vídeo é uma oportunidade de caminhar junto, explorando a Bíblia e descobrindo como essas histórias milenares ainda falam diretamente ao nosso coração. E o mais impressionante é que a história não para aqui. O arco-íris é apenas o primeiro de muitos sinais que Deus usaria ao longo da narrativa bíblica para revelar sua fidelidade. Do Éden ao dilúvio, do altar de Noé ao chamado de Abraão, existe um fio condutor ligando cada promessa à maior de todas: Cristo, o verdadeiro refúgio,
o cumprimento perfeito da esperança que começou lá atrás, no jardim e no arco colorido no céu. E é exatamente para lá que vamos caminhar nos próximos capítulos, porque o recomeço após o dilúvio não é o fim, mas apenas o início de uma nova etapa da grande história de Deus com a humanidade.